Gravação do nosso estudo, né, do livro de João. A gente hoje conclui o capítulo 4, né? Mas antes da gente começar, eu vou pedir para a Sui, que está aqui conosco, para fazer essa oração inicial, para que a gente tenha aí um estudo muito bom, né, da palavra do Senhor. Está com vocês, Sui, a palavra. Senhor Deus e Pai, louvado e agradecido seja o teu santo nome. Obrigado, a Deus, pelo privilégio que nós temos de ter a tua palavra na nossa língua. Obrigado, a Deus, por esse momento em que vamos estudar a tua palavra. Que o Senhor nos capacite, a Deus, a compreender. Conduza, a Deus, o Douglas também no estudo. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos enchendo com o teu Santo Espírito. No nome de Jesus, amém. Amém. Palavra de Deus, um deleite, né, para nós. Então, vamos lá. No Evangelho de João, né, no capítulo 4, a gente estudou na semana passada um relato, né, bastante intrigante, né, que ocorreu após o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, junto ao poço ali de Jacó. E aí, no diálogo, né, Jesus transcendeu as barreiras sociais, culturais e revelou sua natureza como Messias, oferecendo a ela a água viva, que é a vida eterna, como sabemos. A mulher, né, inicialmente ali cética, ela foi tocada por aquelas palavras de Jesus, ela reconheceu a sua própria vida e foi transformada por essa revelação de que ele realmente era o Cristo. E ela compartilhou essa mensagem lá na cidade dela, levando muitas pessoas a crerem naquela palavra. Né? Então, esse trecho das Escrituras ressaltou, né, essa universalidade, né, da mensagem de Cristo, a sede espiritual da humanidade, tanto aquela samaritana apenas representou o grupo que nós somos, né, de pessoas sedentas pela palavra de Deus, e a importância de reconhecermos a verdadeira identidade de recebermos a vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. E agora vamos concluir o capítulo, né, 4, a partir ali do verso 43, onde Jesus parte para Galiléia, onde ele é recebido com honra, né, devido aos milagres que ele havia realizado na cidade de Jerusalém durante a festa da Páscoa. No entanto, o foco, né, de atenção ele vai mudar quando um oficial real que tinha um filho, né, que estava ali à beira da morte em Cafarnaum, ouve que Jesus está naquela região. E ele, desesperado pela saúde do filho, implora a Jesus para ir até a sua casa e curá-lo. Mas a resposta de Jesus será impressionante, né? Ele não vai até a casa do oficial. Ele dá apenas uma ordem, né? E essa ordem será cumprida. E é aí que o coração dessa história que vamos estudar hoje vai se revelar. O oficial, né, confiando ali nas palavras de Jesus a caminho de casa, né, ele vai ter novidades sobre o seu filho. Por isso, hoje vamos estudar, então, João, capítulo 4, dos versículos 43 a 54, concluindo o capítulo 4, né, e mergulharemos, então, nessa lição de profunda fé, confiança e capacidade de acreditar no nosso único Salvador, que é Jesus Cristo. Então, vamos lá, começando, né, é dito em João 4, 43 e 44, depois de ficar 2 dias ali, Jesus foi para a região da Galileia, pois, como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Mais uma vez, a gente vê que a partida de Jesus de Samaria, né, ele passou por Samaria para cumprir o propósito de Deus, né, que era justamente atingir aquele povo, né, de gentios, dos samaritanos, e aí ele se movimenta para Galileia novamente. E isso destaca, mais uma vez, né, a soberania e o propósito, a direção que Deus dá conforme a sua vontade na vida de cada um de nós. Então, muitas vezes, a gente é colocado em um lugar que a gente pensa, mas por que estamos nessa posição e nesse local? É justamente para a obra de Deus. Então, Deus controla, dirige os eventos da nossa vida. E mesmo as ações de Jesus como filho do homem, elas vão estar em consonância com o plano divino. Ele, na figura de homem, ele vai cumprir os propósitos dele próprio como Deus. Então, essa segunda parte do versículo aqui, né, 44, onde Jesus afirma que um profeta não é honrado em sua própria pátria, vai ressaltar o quê? Uma rejeição de Jesus, né, pelos seus próprios compatriotas na Galileia. E isso tem implicações teológicas muito importantes. Né? Até João Calvino ele nos ensina, né, um pouquinho sobre essa rejeição de Jesus pelos judeus, né, pelas autoridades religiosas que estavam
que essa rejeição ela também estava de acordo com o plano de Deus. Essa rejeição ela cumpre aquilo que a Escritura já havia profetizado, né? É enfatizado justamente aquela ideia de incredulidade humana. E isso não vai frustrar o propósito de Deus. Na verdade, isso vai revelá-lo mais ainda. Isso é usado para Deus, né, cumprir os seus desígnios. E vários são os versículos que tratam sobre a rejeição de Cristo. Vamos ler João 1, 10, 11, é dito: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Isso daqui ilustra o que a gente chama de depravação humana, ou seja, a incapacidade das pessoas de reconhecerem a verdadeira identidade de Jesus sem a intervenção da graça de Deus. Então, só com a intervenção da graça de Deus em desvelar, ou seja, revelar a natureza divina de Jesus como nosso Salvador, que nós podemos compreender de fato as Escrituras. Isaías 53, 3 é profetizado: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Então, esse verso aqui do Antigo Testamento, né, ele é frequentemente citado em relação à rejeição de Jesus. Aqui foi uma profecia e faz parte do desígnio, né, do plano de Deus, que previa que o Messias seria rejeitado e que sofreria em favor de nós, pecadores. Mateus também 21, 42, 43 é dito: perguntou-lhes Jesus: nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Jesus aqui ele está citando, inclusive, um salmo, que é o Salmo 118, para ilustrar essa rejeição que ele iria enfrentar. Então, aqui, mais uma vez, a gente vê o cumprimento das Escrituras e um exemplo de como os líderes religiosos rejeitaram o próprio firmamento, o fundamento da fé, que é a pedra angular, que é Jesus. Mais um lá no livro de Lucas 20, 17 e 18. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser principal pedra angular. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então, Jesus reafirma, aqui no livro de Lucas, ele dá um pouquinho mais de detalhes, né, sobre a pedra angular. Ele reafirma essa importância da pedra ter sido rejeitada e se tornado única. Então, a gente deve enxergar esse ensinamento como uma advertência àqueles que rejeitam a Cristo, indicando que, de fato, eles enfrentarão consequências eternas, serão, como é dito por Deus, reduzidos a pó. Então, a rejeição de Jesus pelos galileus vai destacar que nós somos, né, temos essa necessidade da graça soberana de Deus na salvação. E a perspectiva, né, da teologia reformada é justamente de afirmar que o homem é totalmente depravado, ou seja, nós somos totalmente incapazes de crermos por nós mesmos em Cristo sem que tenhamos uma intervenção de Deus. Por isso que a rejeição de Jesus pelos seus compatriotas ali, né, do profeta que não é bem recebido em sua casa, vai ilustrar essa depravação e vai enfatizar a nossa necessidade de Deus, né, de Deus operar em nossos corações para que possamos crer verdadeiramente. E continua dizendo: quando chegou a Galileia, os moradores dali o receberam bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo o que Jesus havia feito lá. Aqui, o autor do Evangelho de João, ele vai descrever a forma em que Jesus foi recepcionado, né, pelos galileus ali após a sua chegada na Galileia. Então, o versículo ele faz referência nessa região da Galileia, que era o local de origem de Jesus. Era uma área que ele havia realizado muitos milagres. Então, a Galileia ela era conhecida por ser mais afastada do centro religioso, né, era o oposto. A cultura, né, de Jerusalém ela distanciava a Galileia. E, por vezes, né, ela era vista como menos prestigiosa, né, no que se tratava de religião. Então, ao contrário da rejeição que Jesus experimentou em Jerusalém, no centro onde havia o templo,
né, os galileus o receberam bem. E isso é indicado justamente pelo fato de que eles tinham testemunhado os milagres, os sinais que Jesus tinha realizado lá em Jerusalém durante a festa. E isso sugere o quê? Que a fama dos milagres ali de Jesus estava o quê? Se espalhando por toda a região, inclusive havia alcançado a Galileia. E para você ver o tanto que isso é icônico, né? Jesus fez vários milagres em Jerusalém, à vista daqueles homens, e eles não creram. Por outro lado, aqueles que ouviram falar desses sinais creram. Então, a razão pela qual os galileus, né, podem ter recebido Jesus de maneira positiva é justamente o testemunho, né, dos milagres que ele havia feito. E isso é o que gera expectativa, curiosidade em relação a ele. Além disso, eles também tinham ido à festa, né? Então participaram da festa da Páscoa, onde possivelmente não só ouviram falar das ações de Jesus, mas alguns daqueles viram os milagres dele, né? Então esse versículo ele vai constatar, né, a rejeição de Jesus enfrentada em Jerusalém pelos líderes religiosos, autoridades que não receberam, né, a pedra angular. E isso indica que a mensagem de Jesus estava sendo o quê? Mais bem recebida em áreas distantes do centro religioso. Então, essa diferença que vai tendo, ela vai destacar essa ideia que os de fora, eles estão mais abertos à mensagem do que aqueles que estão próximos da religião institucional, né, que era ali no Templo de Jerusalém, que era feito os cultos deles, né? Então aqui a gente nota que Jesus ele vai separando, né? Ali começa a separar aqueles que vão verdadeiramente recebê-lo daqueles que creem na salvação apenas pelas obras, né? Que era aquilo que aqueles líderes religiosos detinham, né, de informação, ou seja, se nós cumprirmos aquilo que Moisés nos disse, de fato nós seremos salvos. Quando na verdade Cristo estava ensinando que a fé genuína, né? Então, essa recepção positiva é o que proporciona a Jesus essa base de apoio, né, na Galiléia, a partir da qual ele vai continuando a ensinar, a realizar milagres e transformar aquelas pessoas. E demonstrando também a variedade, né, de respostas à mensagem de Jesus em diferentes contextos. O primeiro contexto foi com a mulher samaritana, agora o contexto é diferente, né? Ele retorna à sua cidade, a Galiléia. Algumas passagens, né, relacionadas a isso é dito, né, e escandalizavam-se nele Jesus, porém lhe disse, não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. Então Jesus faz uma observação semelhante à que é feita lá em João 4, né, sobre o profeta não ser honrado em sua própria pátria. E essa relação ela vai ressaltar esse padrão recorrente na resposta à mensagem de Deus. Outro é Mateus 21, 43. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Ou seja, Jesus fala sobre a mudança na aceitação do reino de Deus, indicando que aqueles que não produzem frutos adequados, de fato, perderão a oportunidade da salvação. Mais um versículo, Atos 28, 28. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Aqui é Paulo, né, falando essa frase que encontra resistência, né, quando ele está pregando lá em Roma aos judeus, mas ela destaca como a mensagem da salvação foi enviada a outros, né, estrangeiros, gentios, como era chamado, uma vez que os judeus rejeitaram a pedra angular, rejeitaram a Cristo. E a história continua dizendo: Jesus voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho que estava morrendo. Então, Caná da Galiléia era onde Jesus havia realizado aquele seu primeiro milagre, né, transformando água em vinho, quando a gente estudou, né, durante um casamento, estudou lá no capítulo 2 de João. E ali o texto nos diz que Jesus voltou novamente a Caná, né? Então, Cafarnaum, aí, mencionada aí nesse verso 46, era uma cidade à beira do rio do Mar da Galileia, onde Jesus não só realizou esses milagres, mas ele realizou vários outros milagres. E é mencionado, né, que esse oficial do rei residia em Cafarnaum.
Esse oficial aí, ele era um funcionário do rei, à época, né, era o rei Herodes de Antipas, né, que governava toda a parte da região da Galileia sob a autoridade romana. E o filho dele, como é dito aí, estava gravemente doente. Então, no momento em que ele ouve que Jesus estava em Caná, ele vai em busca dele, ele busca ajuda. E isso demonstra, primeiro, o desespero dele, mas segundo, a fé daquele oficial na pessoa de Cristo, que ele estava disposto a suplicar por ajuda, mesmo ocupando uma posição de autoridade. Ele era um oficial. E esse é o contraste. Se ele era oficial, em tese, ele não poderia deter de outras maneiras o resultado positivo de ajudar o filho, mas não. Ele falou: eu sou autoridade romana, mas aquele que tem autoridade de cura é aquele que é o Messias. Então, esses versículos, eles vão preparar o cenário para o milagre que vai ocorrer em continuidade a essa narrativa. Né? Aí continua: Jesus disse ao funcionário: vocês só creem quando veem grandes milagres. Mas ele respondeu: Senhor, venha depressa antes que o meu filho morra. Volte para casa, o seu filho vai viver, disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. Vejam que nesse verso aí 48, Jesus responde ao oficial com uma observação, né, contundente sobre essa busca de sinais, busca de maravilhas que muitas pessoas, né, pretendem ver um milagre na sua vida antes de verdadeiramente crer. E ele está indicando que essas pessoas só acreditam quando veem esses milagres visíveis. Elas não estão dispostas a confiar em Jesus ali com base na fé. Demonstra que a preocupação de Jesus que a fé seja superficial, baseada apenas em sinais externos, em vez de um coração verdadeiramente transformado. Mas o oficial é persistente na sua súplica, reforçando a sua fé ao implorar o que? A Jesus que desça antes que seu filho morra. E isso mostra essa confiança e a urgência do oficial em relação à cura do seu filho. E aí, no verso 50, Jesus afirma que o filho do oficial vai continuar vivo, destacando o poder da palavra de Jesus para trazer cura e vida, mesmo à distância. Jesus não foi até Cafarnaum, ele só disse a palavra: o seu filho vai viver. E é um testemunho do seu poder como filho de Deus. E isso nos lembra vários outros milagres que são contados, principalmente no livro de Mateus. Mas outro destaque que eu faço antes de ler Mateus é o seguinte: é o último trecho. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. Ele não virou e pensou e duvidou, falando: não, mas se o senhor não for lá pessoalmente, o meu filho não vai ser curado. Isso é a mesma coisa de você ter um filho enfermo e falar: não, não vou levá-lo no hospital. Se Deus mover a sua vida e falar: não, esse menino está curado, e você: não, vou levar no hospital para garantir que ele realmente, fazer exames, realmente que ele está curado. Mas Jesus disse: seu filho vai viver. E aquilo bastou para aquele oficial crer na palavra dele, ou seja, a fé. Vamos ver alguns trechos no livro de Mateus. Em Mateus é dito o seguinte: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado.
Então, aqui é um relato paralelo, né, encontrado no livro de Mateus, onde Jesus cura esse servo do centurião romano. E nessa passagem, Jesus também responde à fé do próprio centurião, afirmando que ele poderia voltar para casa, pois seu servo havia sido curado. Do mesmo modo, foi à distância. Cristo não precisou ir até o encontro daqueles homens, daquele filho ou desse servo. Ele, com uma palavra, curou. Outro milagre é contado no livro de Mateus, agora no capítulo 9, onde é dito: enquanto estas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Então, mais um relato, né? Jesus cura a filha de um líder religioso, Jairo, à distância. Assim como o oficial do rei, Jairo, né, busca Jesus com fé, confiança na sua capacidade ali de curar. Então, essas passagens, elas vão ressaltar essa importância da confiança na palavra de Jesus, mesmo sem evidências visíveis. A fé genuína acredita nas palavras, nas promessas e no poder de Jesus, independente das circunstâncias. E, em essência, lá em João 4, né, 48, vai ilustrar o que? O contraste entre a fé que exige sinais visíveis e a fé que confia na palavra de Jesus. Então, a história vai destacar a disposição de Jesus em responder a essas pessoas que têm fé genuína, que ele traz cura, que ele traz vida, onde há confiança sob a autoridade divina que ele detém. O profeta Paulo, ele fala, inspirado por Deus, né, de forma muito clara, lá em Hebreus 11, o que é a fé. Ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não são, se não vêm. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Primeiro aí é a fé definida. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a fé é definida como certeza de coisas que a gente espera, de provas das coisas que a gente não vê. Então, isso vai descrever o quê? A natureza confiante da fé cristã. A fé, ela vai além das evidências visíveis. Ela vai se basear na confiança em Deus, na sua palavra. Convicção interna de que as promessas de Deus são verdadeiras, mesmo quando não temos o quê? Provas tangíveis que a gente possa tocar. O segundo verso aí diz, né? Pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho, né? Então a fé, ela é um componente fundamental na vida, né, dos heróis da fé, como é mencionado ali, né? Na sequência, se você ler Hebreus todo, você vai ver que é citada a fé de Abel, a fé de Enoque, a fé de Noé, a fé de Abraão, a fé de Moisés, entre vários outros. Então eles foram ali elogiados, né, por aquele sentido de crer na promessa, pela sua confiança de fé inabalável, como o oficial assim teve, o centurião teve, o pai daquela menina teve também. Por isso que a fé genuína é uma base da vida que agrada a Deus, é uma testemunha de que sua palavra é fidedigna. E o terceiro ponto aí é dito, né? Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, aqui esse verso vai se concentrar na relação entre a fé e a criação do universo. E ele vai sugerir que a própria criação é um testemunho da ação de Deus pela fé. Então, acreditar que Deus criou o universo do nada requer uma fé que vai além da compreensão humana. E essa fé é o que nos permite o quê? Entender que o visível, né, foi criado a partir do invisível, né, o que a gente chama de ex nihilo, né, na teologia. Tudo foi feito do nada pelas obras, pela palavra de Deus.
Continuando João, é dito, no caminho encontrou-se com seus empregados que disseram, o seu filho está vivo. Então ele perguntou, a que horas o filho havia começado a melhorar? Os empregados responderam, ontem, à 1 hora da tarde, a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito, o seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galiléia. Então, esses versículos, eles continuam, né, a história ali daquele oficial do rei que buscou ajuda em Jesus, né, para curar seu filho doente em Cafarnaum. Os servos, então, do oficial do rei encontram com ele no meio do caminho, né, para Cafarnaum e trazem a notícia: olha, seu filho está vivo, ele está bem. E o oficial pergunta: que horas que o menino melhorou? E os servos informam: por volta da hora sétima, né, ou 13 horas, ou 1 hora da tarde, que é o mesmo horário que Jesus disse que o filho dele estaria vivo. Então, o oficial vai reconhecer que o momento exato da melhora coincide com a hora que Jesus disse que o menino seria salvo. Isso evidencia a precisão da palavra de Deus, o poder da sua palavra, operar milagres, curas, independente da distância, não importa. E aí no verso ali 48, né, um pouco antes dessa passagem aqui de 51, mostrou que Jesus dizendo que as pessoas só creem quando veem sinais e maravilhas. E a resposta do oficial e de sua família, como é dito aqui, mesmo sem ver um sinal visível, é um contraste com essa ideia. Lá em João 2, quando a gente estudou no verso 23, a gente falou o seguinte: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Então aqui é mencionado que muitos creram no nome de Jesus ao verem os sinais que ele realizou. Isso ressoa, né, com a fé genuína, mesmo quando não há evidências visíveis. E lembra que há pouco também lemos, né, sobre a história ali do centurião. Vou pegar só mais um trechinho dele, lá no verso 13, que é dito: então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Então Jesus elogia a fé do centurião e declara que o servo seria curado, refletindo a importância da confiança na palavra de Jesus. Portanto, a fé do oficial do rei, ela se desenvolveu na medida em que ele experimentou o quê? A precisão das palavras de Jesus, o poder da sua intervenção, ilustrando que a ligação entre a fé, a palavra de Jesus, os sinais miraculosos, bem como a importância, né, da fé genuína ser o contraste com busca por sinais visíveis. Então não devemos pleitear a Deus sinais visíveis, são os invisíveis que nos transformam verdadeiramente. E o que podemos então concluir aqui de João 4, do verso 43 a 54, né? A gente vê ali o oficial do rei com o filho à beira da morte, buscando desesperadamente a ajuda de Jesus. E embora inicialmente ele tenha pedido que Jesus fosse a Cafarnaum curar o seu filho, Jesus realizou aquele milagre o quê? À distância, restaurando a saúde do menino no exato momento em que ele disse que o menino seria salvo. Então, a fé do oficial, ela cresceu na medida em que ele testemunhou essa precisão das palavras de Jesus, o poder da sua intervenção, né? Então, a história ela vai culminar com a crença do oficial e de toda a sua família. Esse detalhe é extremamente importante, que não só a fé dele vai crescendo, ou seja, na medida em que nós vamos nos deleitando ainda mais na palavra de Deus, isso vai fortalecendo ainda mais a nossa fé, né? Diferente de outras ideias que o homem tem, que na medida que o homem vai aprofundando, vai encontrando falhas ali, mas aqui nas escrituras não. A gente, quanto mais se alimenta, mais a gente se deleita da palavra de Deus e mais verifica e confirma que ela é fidedigna, né? E quais são, então, as aplicações que a gente tem sobre esse estudo? A primeira é a confiança na palavra de Jesus.
a história ali, ela vai destacar essa importância de confiar na palavra de Deus, mesmo quando nós não vemos resultados imediatos, sinais visíveis em nossa vida. A fé genuína, ela requer essa confiança na autoridade, no poder de Deus, mesmo quando tudo parece desfavorável na sua vida, mesmo quando tudo está dando errado, mas o propósito é de Deus, ele está acima de todas as coisas. A gente tem que lembrar que o império das trevas, a maldade que age nesse mundo, também está submissa ao reino do Senhor, ao reino de Deus. Um exemplo que temos é lá em João 6, lá no verso 68, né, onde Pedro ali vai expressar a confiança na palavra de Jesus como sendo as palavras da vida eterna. Então ele vai reconhecer que não existe outro lugar para onde ele vá, pois Jesus é quem detém a verdade, a autoridade para conceder vida eterna. A declaração de Pedro lá em João 6, ela vai refletir uma confiança profunda que os discípulos tinham na mensagem de Jesus, nas suas palavras, como sendo a fonte de verdade, fonte de salvação. Lá em João 6,68, é dito o seguinte: respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Então, Pedro declara: não existe outro caminho, Senhor. Segunda aplicação que a gente tem do estudo de hoje é a fé além dos sinais. Jesus adverte sobre a busca por sinais, sobre maravilhas como base para a fé. A verdadeira fé, ela vai além desses milagres visíveis. Ela se baseia numa relação. O nosso Deus, ele é um ser pessoal, nós devemos nos relacionar com ele pessoalmente. É uma fé que reconhece a divindade, que confia na soberania do Senhor, independente das circunstâncias, sejam boas ou ruins. No livro de João também, lá no capítulo 20, no verso 29, Jesus vai ali num contraste enfatizar para Tomé e para aqueles discípulos que aqueles que creem sem ver os sinais visíveis, esses são mais abençoados. Ele vai destacar essa importância de fé genuína, que confia na sua palavra, na sua obra redentora, mesmo sem ter testemunhado os milagres visivelmente, pessoalmente. E isso ressalta, né, a importância, a natureza essencial da fé além dos sinais visíveis, que baseia-se novamente na confiança em Deus, independente do que podemos ver. Né, em João lá, quando Jesus está conversando com Tomé, ele diz, né? Porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram, né? São chamados de bem-aventurados aqueles que não veem os milagres e ainda assim creem no testemunho da palavra. Outra aplicação, soberania de Jesus. O trecho que a gente estudou hoje enfatiza essa soberania sobre tempo e espaço e sobre todas as coisas. Jesus não está limitado por distância física, ele tem poder sobre doenças, ele tem poder sobre todas as circunstâncias da vida. Isso nos lembra que Jesus é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Lá em Colossenses 1, 16 a 17 é dito, né? Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, ou seja, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, qual é a margem que nós temos para não ter ele? Nenhuma, porque ele está em tudo, é para tudo, é por tudo para ele. Né? Então, aqui vai destacar que Jesus não é apenas o criador de todas as coisas, mas ele é o sustentador. Ele mantém todas as coisas no seu propósito, no seu plano, nos seus desígnios. Ele está acima de todas as autoridades, todos os poderes. Ele é o Senhor supremo de tudo que existe. E isso vai ressaltar cada vez mais a soberania, o domínio sobre todo o universo, demonstrando que ele é o centro e o propósito de toda a criação. Outra aplicação que a gente tem, impacto na família. A fé do oficial afetou toda a sua família. E isso ressalta o impacto da fé genuína que ela tem na vida das pessoas que estão ao nosso redor. A nossa fé é um testemunho poderoso para levar outras pessoas a conhecerem a Cristo. Lá em Atos 16, 31, por exemplo, disseram, né, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, tu
e tua casa. Então, Paulo ali e Silas, né, naquele contexto ali, eles compartilham dessa mensagem da salvação com um carcereiro, né, quando eles estavam presos. E lhe asseguram que a fé em Jesus não apenas salvaria ele, mas também teria um impacto positivo na família dele. Isso sugere que a nossa fé pessoal em Jesus tem efeito transformador em todo mundo que está à nossa volta, na vida daqueles que estão próximos a nós. E especialmente o quê? Na nossa família. Isso destaca o potencial da fé em Cristo não ser apenas uma experiência nossa, unilateral, individual, mas tem que ser algo que afeta e abençoa a vida dos que nos rodeiam. Esse é o propósito de levarmos o testemunho. E por fim, a última aplicação é que a salvação está além das fronteiras. O oficial do rei era um gentil, ele era romano. Sua história demonstra que a salvação não está restrita a um grupo étnico, a um grupo religioso, como os judeus acreditavam. A graça de Deus ela está disponível a todos que creem em Jesus. Em João 3,16, um versículo que é amplamente conhecido, né, por todos, né, que é dito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, não foi unicamente os judeus. Jesus está ensinando aqui nesse trecho, em João 3, né, a Nicodemos, que a gente também já estudou, sobre o propósito da sua vinda à Terra. Ele declara que o amor de Deus é para todo mundo, não tem restrições geográficas, não tem restrições culturais, étnicas. O termo todo aquele inclui todos, independente da nacionalidade, independente da sua origem. E isso enfatiza o quê? Que a salvação em Cristo é oferecida a todas as pessoas. Não importam as fronteiras. Aqueles que creem têm a oportunidade de receber a vida eterna. Então, em resumo, essa passagem de João nos leva a refletir sobre essa natureza da fé genuína, sobre a importância de confiarmos na palavra de Jesus, sobre a soberania de Cristo sobre todas as coisas. E essa história nos encoraja o quê? A cultivar uma fé que vai além de sinais visíveis, que se baseia na nossa relação com o Senhor Salvador e no nosso testemunho para os nossos entes queridos. Portanto, espero que tenha sido um estudo valioso para todos vocês. Espero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, renovando a vida de cada um pelo poder do Espírito Santo, e que vocês possam, de fato, levar esse conhecimento, levar esse estudo para outras pessoas que estão próximas a vocês. Como a gente sabe, Cristo fez vários discípulos aproximando deles. Ou seja, vocês que estão comigo, de fato, acabam aceitando a minha palavra de uma forma mais fidedigna. Então, muitas vezes, a pessoa, por que que a gente atinge de uma forma mais efetiva aqueles que conhecem a nossa vida? Porque eles confiam em nós. Então, nós temos que levar essa palavra para pessoas que estão próximas, porque nós conseguimos levar a palavra de Deus para atingi-las não por vontade própria, mas como instrumentos do Senhor nas mãos de Deus. Espero que tenham gostado, então. Desejo uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana a todos. Eu vou parar aqui a gravação e daí a gente faz alguns debates.